Eu quero dizer para a igreja que nós temos que estar sempre ligados, atento, porque o inimigo da nossa alma, ele está rodeando, amém? Para tragar as almas do Senhor Jesus Cristo. E que nós estamos vendo muitas pessoas se deixando se levar pelo diabo. Pessoas que estão preferindo o inferno do que estar com Cristo, né? Uma vida de maldição. E a gente tem que vigiar com isso, porque se a gente não vigiar com isso, a gente acaba também sofrendo toda essa opressão do diabo, bem? Então a gente tem que estar atento com tudo isso, bem? Porque essas coisas não são brincadeira. Livro de Tiago, capítulo 4. E o título vem falando, né, acerca das paixões, resistir às paixões. E o que hoje nós estamos vendo, igreja, as pessoas já não estão resistindo às paixões. Hoje é o contrário daquilo que Tiago veio trazer para a igreja, deixar para a gente de exemplo. As pessoas hoje elas estão se lançando mais e mais às paixões. Nós estamos vendo hoje coisas, igreja, muito, infelizmente as pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Se a gente olhar o que está acontecendo, as pessoas esqueceram da Bíblia. Elas esqueceram de olhar para a Bíblia e ver o que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia relata, o que a Bíblia fala, né? Aleluia, glória a Deus. Sabe aqui, pastor, só para você ficar de olho para mim, caso aconteça alguma coisa, aí você me ajuda ali, amém? Só para ficar de olho, que é coisa que me chama a atenção. Então, o que acontece? Sei que eu não gosto muito de ficar voltar, mas é necessário. Então, o que acontece? A gente tem que olhar isso, porque a gente está vendo as pessoas declarar com a sua própria boca, que elas não querem servir a Deus. Isso é um perigo muito grande. Nós estamos vendo como é que estão as pessoas hoje, igreja, numa forma de vida cada dia se distante de Deus. Há muitos permanecem na igreja, dentro da igreja, mas elas estão longe de Deus porque elas querem viver o mundo. A igreja, de repente, para muitas tem um disfarce de alguma coisa que ela não tem coragem de fazer lá fora, mas se esconde na igreja. E a gente está vendo isso muito claro, e a gente está vendo pessoas ainda, há muitos lugares, pastores, que não estão prestando atenção nessas coisas, e estão deixando as coisas irem de uma tal maneira que a gente vai chegar um tempo, igreja, que vai acabar tudo sendo dominado pelo diabo, se a gente não agir, procurar a igreja se unir contra essas paixões, né? As paixões, as vontades, os desejos, é o querer, é uma objetividade das coisas do mundo. Eu tenho um objetivo. Isso tudo começou, igreja, então, quando a igreja começou a olhar para o outro lado e começou a caminhar por um caminho só de vitória, mas esqueceu o céu. E quando a gente esquece do céu, a gente está esquecendo de quem? Da morada eterna. Quando a gente esquece de céu, a gente esquece de Jesus. É como se Jesus ele fosse uma máquina de produzir para a gente bens terrenos, bens da terra. E quando as pessoas olham para Jesus e começam a olhar para Jesus e dizem assim: poxa, eu não estou obtendo bem, eu não estou tendo bem, eu não estou vendo Deus me fazer na minha vida
aquilo que eu quero, mas coisas que são terrenas, não espirituais. A gente já não vê mais as pessoas buscando as coisas espirituais, mas as coisas terrenas. Aí vem dizendo o Tiago, ele fala assim: de onde procede as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Ele pergunta: de onde procede as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem, porque não perde. Aleluia, glória a Deus. Pede e não recebe, porque pede mal, para esbanjarem em seu prazer. Aleluia. Justamente Deus estava falando aqui agora, porque tudo que as pessoas elas querem na vida delas, elas foram acostumadas com isso. Se Deus não abençoa ela num carro, num automóvel, Deus para ela não presta. A igreja não presta, aquele pastor é um fraco na fé. Se não abençoa numa porta de emprego que ela quer, com dinheiro, para ela manter uma vida de vaidade. Hoje, o que mais as pessoas querem é a vaidade. Viver lançado na vaidade. Elas querem vir à igreja como se Deus fosse Deus, que ele tivesse a obrigação de dar àquela pessoa o que ela quer. Não que Deus não dá o que a gente pede, mas o problema é o que as pessoas querem, não é para a sua vida, igreja, para viver uma vida com Deus, viver uma vida abençoada. Não. Muitos querem para prazeres carnais, são desejos, vontades carnais. A pessoa vê o outro, inveja o outro, quer aquilo do outro. Então ele vai dizer que pede mal, igreja. Porque Deus não é Deus para viver enchendo a gente daquilo que a gente quer e ainda de coisas que são ruins. Quando as pessoas receberam a bênção de Deus, o que elas fizeram com a bênção de Deus? Pelo contrário, eu já vi gente reclamar de Deus, que Deus não abençoa ela, que Deus não fala na vida dela, que Deus não atende uma oração, porque o outro ora, Deus atende, mas eu oro, Deus não me atende. Mas peraí, irmão, como é que a pessoa é tão injusta com Deus? E a pessoa chegar e falar algo desse jeito, se Deus já abençoou a pessoa, e a pessoa fez o quê? O que a pessoa fez? Jogou fora. O que a pessoa faz com a bênção? Muitos até recebem uma boa porta de emprego, sim ou não? O que ela faz com o dinheiro que ela ganha ali? Para entregar na mão do inimigo, do diabo, e dar com o maior prazer para Satanás. Não pense duas vezes de dar para o diabo. Mas é quando vem na igreja, o pastor pede uma oferta, irmão, a pessoa fica com a cara tão grande. E pior é aquele que chega na igreja, que vem em busca de alguma coisa, de uma bênção, de uma porta de emprego, entendeu? E quando o pastor pede uma oferta, a pessoa ela fecha a cara de um jeito que parece que o pastor feriu
prejudico ela. Mas e quando Deus abençoa a vida dela? Não, Deus me abençoa, a bênção é minha. Olha o egoísmo com Deus. A bênção é minha. Eu vou gastar como eu quero. Eu vou viver como eu quero. A Deus me deu, é meu. Amém. Sim. Sim. Mas e Deus é esquecido? Quando eu preciso de Deus, Deus me atende, me ajuda. Ah, tá bom. Tem gente que é tão egoísta com Deus que consegue falar mal de Deus. Consegue falar mal de Deus. Porque a pessoa que não reconhece Deus, o que Deus faz na vida dela, igreja, e que Deus ainda continua fazendo porque ela fala mal de Deus. Não, Deus não. Deus não faz nada para mim. É para você, eu faço tudo do meu jeito, sozinho, do meu jeito, da minha maneira. Então o Tiago ele vem falando acerca disso, porque eles pedem, para esbanjar em seus prazeres. Quando as pessoas esbanjam aquilo que Deus dá para ela, naquilo que é prazeroso para ela. Tem gente que fala assim, não, Deus tem me abençoado tanto, mas tu olha para a vida da pessoa, o que ela tem feito. Vê o que ela faz com a vida dela, o que ela está usando, o que ela está fazendo. Tem gente que pega a casa de Deus e risca todinha com o dinheiro de Deus. Tem gente que não gosta, que fala, risca a casa de Deus, o templo de Deus todinho, pinta, todinho. Mas vem cá, mas pinta com aquilo que ela quer. Mas não perguntou para Deus se pode. A pessoa, vai lá, faz, se escreve todinho no corpo, se risca todinho, se marca todinho. Perguntou para Deus se Deus se agrada disso, se Deus quer que faz. Não, eu botei um versículo bíblico, eu botei uma cruz, botei isso, aquilo, outro. É prazer, é vontade sua. Por isso que diz aqui, pede e não recebe. Porque pede mal para esbanjar em seu prazer. Aleluia. E tem gente que está na droga, na bebida, na vaidade, tem que comprar para mostrar para os outros que pode mais do que o outro, humilha mais os outros do que tudo. Ele vai dizer assim, gente, versículo 4, gente infiel. Gente infiel. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele vai dizer, gente fiel. Ele está chamando fiel. Sabe por quê, igreja? Porque as pessoas são assim. Na hora dos problemas, elas dizem assim, eu vou sair de Deus porque eu não estou conseguindo resolver os meus problemas, minhas causas. Eu estou fraco nisso, estou fraco naquilo. Isso é o que, igreja, para Deus? É fidelidade ou infidelidade a Deus? Fidelidade a Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até ao fim. Nós temos que viver a fé em Deus até o fim, até o Senhor nos chamar. E aí a pessoa vai arrumar o que? O prazer da vida dela, tão grande está na vida dela, a vontade dela, tão grande, que ela vai botar uma desculpa assim, dizer assim, não, eu estou saindo da presença de Deus, eu não vou mais servir a Deus, porque é uma forma de eu estar aliviando Deus com a minha vida. Até parece que Deus ele quer que nós aliviemos Ele em alguma coisa, que Ele não precisa de alívio de nada, igreja, porque Ele é o nosso alívio. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a infidelidade a Deus faz isso. E vai dizer assim, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E o que a gente pode estar olhando hoje e vendo, o que tem de tanto inimigo de Deus.
São muitos que são inimigos de Deus, porque fizeram aliança com o mundo, igreja. O que Tiago está dizendo é isso. Aquele que faz aliança com o mundo, que prefere o mundo do que Deus, é inimigo de Deus. Você imagina uma pessoa sendo inimiga de Deus. O engraçado é quando a gente pega pessoas que já leram a palavra de Deus, leu a Bíblia, e elas se tornam inimigas de Deus, hein, igreja? Como é que isso é? A mente da pessoa, então, a infidelidade, como ele diz, gente fiel, a infidelidade da pessoa é tão grande que ela não consegue nem pensar, fala, meu Deus do céu, se Deus destruiu um dos adversários dele, imagine eu sendo inimigo de Deus, igreja. Como é que será a minha vida sendo um inimigo de Deus? É por isso que a gente às vezes encontra pessoas que a gente fala assim, meu Deus, porque essa pessoa está vivendo hoje nessa situação, ela chegou nesse ponto. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, é tão misericordioso, o Senhor é um Deus tão bondoso. E quando a gente vai entrar numa palavra dessa, a gente vai ler essa palavra, a gente vai entender assim, vai falar assim, já sei, é infiel a Deus, é uma pessoa que ela prefere viver nos prazeres da vontade da carne dela, servir ao mundo, viver no mundo e se tornar inimigo de Deus. Aí a pessoa vai dizer assim, mas essa pessoa não sabe, Cristo, porque Jesus disse que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o perecer por falta do conhecimento quer dizer que a pessoa vive em vida arruinada, destruição, por causa do conhecimento. Então Deus ele diz, eu não tenho culpa, você tem que buscar o conhecimento, tem que passar a conhecer os teus problemas. Porque ainda que o diabo é um espírito que influencia muitas pessoas a andar no caminho da perdição, a fazer muitas coisas erradas, ele é um espírito ser influenciador, ele influencia, mas ele não tem o poder, o domínio próprio de uma decisão numa vida de uma pessoa, dela decidir e dizer assim, não, eu não vou, eu vou tomar essa decisão aqui, eu não vou servir a Deus. Isso é uma decisão. Ele não força a pessoa, ele não pega a pessoa, ele diz, você vai largar Deus, você vai parar de servir a Deus, você não vai mais servir a Deus. Ainda que ele diz, eu não quero que você sirva a Deus, eu tenho algo para te oferecer. Por isso que Satanás, a igreja, ele oferece aquilo que está no mundo, que são o quê? Os prazeres do mundo, que são a vontade do mundo, que está no mundo são vontade e prazeres da carne. Aleluia. Então, ele vai oferecer isso para a pessoa, ele está mostrando para a pessoa que aquilo ali é algo muito útil para a vida dela, que é algo muito bom para a vida dela, e até o que ela precisa. Quando ele chega perto do ponto do diabo de entrar numa vida da pessoa, até mesmo, aleluia, é um vício, né? Chegar ao ponto, chegar ao ponto, até o ponto de chegar na vida de uma pessoa e começar a oferecer as coisas que a carne da pessoa quer, e colocar na vida da pessoa até mesmo um vício, porque o diabo, igreja, ele coloca o vício, que é algo que ele tem domínio na vida da pessoa. O diabo ele usa esse artefato
né, que ele tem na mão, que ele usa muitas vezes para colocar pessoas sob o seu total domínio, em obediência a ele, né? Para que ela possa, o que, igreja? Fazer a vontade dele. Então, largar tudo. Então, só que Deus, igreja, ele vai dizer que nós, o povo dele, perece por falta de conhecimento. Então, uma pessoa que ela está ali, passando por uma situação, ela não quer dizer que essa pessoa está imobilizada, não. A sua mão dela está amarrada, a perna dela está amarrada, que ela está ali sem nenhum tipo de condições nenhuma de ela buscar para a vida dela uma libertação para a vida dela, uma transformação de vida. Ela não está ali nessa posição, não. Então, a gente tem que entender que o diabo, ele cria mecanismo na vida de uma pessoa para dominar ela, para ele ter um domínio sobre a vida daquela pessoa. Então ele cria muitas situações no mundo e vai lançando as pessoas. Pode ver que nem todo mundo está no vício da cocaína, nem todo mundo está no vício da maconha, da cachaça, tantas coisas que vício, jogatina, mas ele usa as pessoas em fraquezas, momentos de fraqueza, e acaba levando essas pessoas aonde? Nas suas fraquezas. Ele trabalha na fraqueza da pessoa. Não quer dizer que uma fraqueza a pessoa não tem um domínio, porque Jesus, ele estava com fome no deserto, havia que uma fragilidade, tanto ele chega e ele vai fazer várias investidas com Jesus, em Jesus ali, porque ele viu o quê? Que havia uma fragilidade, havia uma possibilidade de ele chegar, mas Jesus, mesmo tendo fome, que ele viu que Jesus estava com fome, Jesus não cedeu. E o grande problema das pessoas hoje é assim: aí eu não consigo resistir, aí eu sou tão fraco que eu não consigo resistir. Você coloca a desculpa numa fraqueza, dizendo eu não consigo resistir o mal, o diabo. Eu sei que o diabo está lá fora, eu sei que o diabo está dominando minha vida, eu sei, eu conheço, eu sei, mas eu não consigo resistir. Mas a gente consegue sim, porque a palavra diz que nós devemos resistir ao diabo. Ele vai dizer assim, mas a gente assim, fala do inimigo de Deus. Tem muita gente que, quando fala, não tem gente que prefere ser inimigo de Deus do que amigo de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. O Senhor em Cristo, o Espírito Santo, ele tem um ciúme de nós, que não é esse ciúme de, né, que as pessoas têm pelo outro aí, não. Esse que é um espírito demoníaco, que a pessoa quer destruir a vida do outro. É um ciúme de amor, de bondade, de querer ver a gente bem, de não querer deixar a gente abrir portas para o mal entrar na nossa vida. Ele diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso ele diz, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas rejeita ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia, glória a Deus. Portanto, sujeite-se a Deus. Tem gente, igreja, que quer se sujeitar a Deus, mas ela quer viver o como?
está sujeitando ao diabo, na humilhação, na vergonha de Satanás. Tudo aquilo que o diabo tem preparado para a vida da pessoa, todo o mal, toda escárnio, toda mal de fama, toda lamação de pecado, né? A pessoa viver ali na miséria, a pessoa viver ali uma vida sombria, né? Uma vida como louco, se despide do corpo imundo que faz ela sofrer, que leva essa pessoa, né, ali no fundo do poço. Mas a pessoa prefere isso, se sujeitar aos demônios, porque é prazeroso, porque aquilo parece ser bom, parece bom para a carne, para o momento dela, do que ela está vivendo. Tem gente que às vezes, né, passa um problema na vida e fala logo: ah, não, já sei o que eu vou fazer, vou relaxar nisso aqui. Mas ninguém quer relaxar em Deus, ninguém busca Deus para relaxar, né? Portanto, sujeite-se a Deus, mas resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Aí vai dizer mais assim: chegue perto de Deus, e ele chegará a vocês. Tem gente que também reclama de Deus, pastor. Não, poxa, eu tenho orado a Deus, eu tenho falado com Deus, eu não estou vendo Deus, mas tem que estar longe de Deus. Se você chegar diante de Deus com o teu coração, com a tua vida realmente, porque tem gente que ela está orando por algo que é para a carne dela. Tem gente que tem isso, que às vezes a pessoa está buscando de Deus alguma coisa que não é para a vida espiritual, não é para agradar a Deus, é para se agradar a si próprio, é para fazer a sua vontade. Deus conhece o coração da pessoa, Deus sabe muito bem quando a pessoa está orando sinceramente, uma oração que é para a vida dela, realmente para benefício, para a vida dela, não é coisas para prazer, para sustentar a carne, fazer vontade de carne, não, porque a carne quer, a carne pede, não. Então essa pessoa não vai chegar, como é que ela vai conseguir chegar em Deus e Deus vai chegar nessa pessoa? Porque a pessoa criou uma barreira do pecado no meio dela, assim, é dela e Deus. Ela botou uma barreira do pecado. Ela ora aqui, mas ela quer algo que é do pecado. Aí Deus fala: não, para o pecado eu não dou. Do pecado você vai buscar prazer carnal, prazer sexual, prazer, né, em droga, prazer nessas coisas. Deus não dá. Isso aí não é com Deus. Isso aí não é com Deus. Então às vezes a pessoa não entende isso, né? Ela quer algo que é a minha vontade, eu quero isso. Como eu disse que escutei esses dias, né? A pessoa falando que se Deus mandar, ela não obedece a Deus. Então a pessoa dessa está longe de chega perto de Deus e ele chegará a você. Então essa pessoa, Deus não vai chegar nela nunca. Como é que ela quer orar a Deus se ela fala que ela não obedece o que Deus mandar ela fazer? Deus mandou, eu não vou fazer não, porque não é a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade. Se for o que eu quero, eu vou fazer. Mas se que for que, não, eu não vou viver essa vida, eu não vou fazer o que Deus quer. Ai, meu irmão, mas a vida com Deus é luta. Primeiro Deus dá luta, depois vem a vitória. A pessoa quer o quê? Se a pessoa pegar a vitória primeiro, pastor, ela recebe a vitória. E quando vier a luta, vier a aflição, que Jesus falou, não tem aflição. Quando vier a aflição, ela faz o quê? Hein? Vai saber? Hein? É por isso que tem muita gente enganada em casamento aí, que chega aí, né? Em casamento mesmo, chega lá, vem aquele carro bonito, simpático, aquela mulher bonita, cheia de palavra bonita, com aquela delicadeza, aquela, né? Aquele formosura toda, né? Aquela toda apresentação, tem todo cuidado, a pessoa se ilude com aquilo e fala: poxa, esse aí é o marido que eu pedi a Deus, essa aí é a mulher que eu pedi a Deus, que bom, que coisa boa, olha como é que me trata de frente. Depois a pessoa vai ver, depois a pessoa vai ver, porque ela pegou a bênção, ela foi na bênção de carne, e aí depois, quando vem a luta, ela não sustenta, aí fala que não quero mais não, vai embora. Tem gente que pede a Deus: eu quero um emprego, eu quero um emprego bom, que eu faço isso, que eu vivo assim. Deus está legal, vai lá, ela arruma aquele emprego, ó, show. Se ou não, daqui a pouco começa a vir problema na vida dela, vem acusação, vem a fofoca, a inveja,
vem um patrão que humilha, vem pessoas que envergonham. Não quero mais esse emprego não, vou sair desse emprego. Mas peraí, mas quando tu entra no lugar, irmão, tu já entra a pessoa querendo te humilhar, a pessoa já começa a querer, né, a humilhar a pessoa, desfazer da pessoa, querem desqualificar a pessoa. Esse emprego aí, igreja, é a bênção de Deus, sabe por quê? Porque aí você está criando raízes de vitória, de bênção. Porque isso acontece, tu chega num lugar assim, as pessoas já te humilham, dá nada por você, você já entrou numa luta, no meio de uma guerra, e vai chegar um tempo que vai vir um tempo da vitória. Tu entra hoje, batendo no chão do lugar, amanhã tu vai estar sentado na mesa gerenciando, e a pessoa, muitos falam assim, esse não é de Deus não, eu saio fora, e eu vou ficar lá nada, para ninguém estar me humilhando, para ninguém estar fazendo isso, fazendo aquilo comigo. Sabe o quê? Porque a pessoa, ela não quer a luta, ela quer a vitória, ela só quer viver vitória, viver vitória, viver vitória. Aleluia, né? Chegue perto de Deus, Ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aleluia. Ok, Jesus está falando, o Tiago está falando aqui, o apóstolo. Olha o que ele vai falar. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vai dizer o quê? A purificação do coração não vem de Deus, mas é nós mesmos. Nós pedimos, Deus me dá um coração novo. Não, eu quero um coração purificado, um coração limpo. Limpe você próprio. Porque lá no livro de Apocalipse vai dizer que é limpo que se limpe mais, que é sujo que se suje mais. O anjo vai dizer lá, né? Então, peraí, igreja. Então a gente tem que procurar o quê? Limpar o nosso coração, tirar do nosso coração aquilo que não presta para a nossa vida. E a gente está querendo que Deus faz coisas que nós temos que fazer. O problema é esse. O problema muitas vezes da nossa vida é que a gente tem que fazer e a gente está querendo Deus. Deus perdoa a gente. E quem tem que perdoar as pessoas é quem? É Deus? Por mim? Deus pode perdoar alguém por mim? Não. Quem tem que perdoar sou eu. Se eu não, quem tem que fazer a obra do meu coração, tirar as impurezas do meu coração, sou eu. Ele vai dizer aqui, ó, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, havia pessoas que estavam ali, que elas são indecisas, que elas não têm certeza se elas servem a Deus ou servem o diabo. E hoje na igreja tem muita gente assim, também, que elas são o quê? Indecisas, igreja, que ela não tem certeza, ela está ali por Deus, ou por, muitos estão ali, não é? Ou por Deus, ou por uma bênção, pela alguma coisa que ela quer, né? Mas muitos não sabem se fica ou se vai, se serve a Deus ou se serve ao diabo. Muitos por indecisão, por o diabo tentar dominar, né, a vida da pessoa. Ela até acha melhor, porque ela não conhece Deus. O coração não está limpo, porque ele dizia que vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O coração da pessoa está sujo. E quando o coração de uma pessoa estiver sujo, ela não consegue, aleluia, glória a Deus, decidir as coisas de Deus na vida dela. A pessoa, quando o coração da pessoa está sujo, ela não consegue decidir, ter discernimento das coisas de Deus na vida dela. Ela não consegue ver promessas na vida dela, ela não consegue ver. Ela acha que tudo o que Deus prometeu passou, não vai acontecer, Deus não vai resolver. E vai dizer assim: reconheça a sua miséria, lamente e chore. Quem é o riso? Que é o riso de vocês? Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Ele está dizendo: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto,
e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Por quê, igreja? Para que a pessoa possa o quê? Buscar o Senhor. Só que a pessoa quer viver sorrindo, a pessoa quer viver o tempo todo alegre, então ela não consegue o quê? Se derramar na presença de Deus, ela não consegue entender as coisas de Deus, que a gente precisa descer diante de Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Só que as pessoas ensinam, elas acham na vida delas que elas não precisam se humilhar diante de Deus. Não, eu não tenho que me humilhar diante de Deus, não. Deus conhece, Deus sabe do que eu preciso, do que eu necessito. Eu não preciso me humilhar, mas a Bíblia diz que nós precisamos descer diante de Deus e nos humilhar diante de Deus. E vem dizendo assim, humilhe-se diante do Senhor, Ele os exaltará. Humilhe diante do Senhor. Então nós temos o que? Que nos humilhar diante de Deus. Se a gente quer ver Deus nos exaltar, nós temos o que? Que nos humilhar diante de Deus. Só que a pessoa quer se humilhar diante do diabo. Não, eu vou servir o diabo, vou viver no mundo, vou ser inimigo de Deus, eu vou preferir me humilhar diante do diabo, pedir favor para o diabo do que servir a Deus. É assim que a pessoa vive, pedindo favor para o diabo, mendigando o pão, mendigando diante de Satanás, do que viver, do que se humilhar diante de Deus. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Aleluia, glória a Deus. Amada igreja, que esta palavra ela possa entrar no coração da igreja, e a igreja entendeu o que Deus está falando conosco hoje. Humilhar diante do pé do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, igreja. Se a igreja ela quer vitória, ela quer bênção de Deus, a igreja precisa se humilhar diante do Senhor. A igreja precisa, todos nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Que Deus ele possa abençoar a tua vida através desta mensagem, através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E grandes coisas de Deus cheguem para tua